Graças, paz. Amém. Glória a Deus. Presença gloriosa do Senhor no nosso meio. Aleluias. Você pode abrir sua Bíblia, Jeremias, capítulo 29. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Amém? Amém? Jeremias, verso 29, capítulo 29, do verso 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. E depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros, a carta foi mandada por intermédio de Eleazar, filho de Zafá, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposa e gerai filhos e filhas. Tomai esposa para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Rei de Israel: Não vos engane os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvido aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para vós para este lugar. E eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Sereis achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares, para onde vos lanceis, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos na Tua presença aqui, Pai. Oh Deus, nós queremos na Tua presença hoje aqui, Pai. Oh Senhor, nós já adoramos a Ti, Senhor, nós já louvamos e engrandecemos o Teu nome, ó Pai, por meio das canções, ó Deus, por meio de palavras que exaltam, ó Deus, o Teu nome, Senhor. Pai, a nossa gratidão, ó Pai, por podermos estar aqui na Tua casa, Senhor, em noite de celebração, Senhor, em noite de Santa Ceia, Deus. Ah, Senhor, nós Te agradecemos por cada vida que entrou aqui hoje, Senhor. Nós Te agradecemos, ó Pai, por cada um que está aqui, ó Pai. Oh, Senhor, em nome de Jesus, neste momento te pedimos, continua a falar aos nossos corações, ó Pai. Continua a nos ensinar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa é uma carta aos exilados. Uma carta que Jeremias escreveu para os exilados, para um tempo de reconstrução. O povo estava exilado na Babilônia. E eles recebem uma carta orientando a reconstrução com vistas à promessa de retorno a Jerusalém. Viver o presente com esperança. O profeta Jeremias, ele orienta a construir vida no presente, a construir ali na Babilônia, na terra estranha aonde eles estavam. O profeta Jeremias escreve e ele diz: aí onde vocês estão exilados, vocês devem construir. Vocês devem viver o presente. E normalmente, quando nós pensamos num cenário de reconstrução, nós pensamos num cenário positivo, num cenário favorável. Mas o profeta orienta o povo a viver o momento presente. Vivam o hoje, vivam na Babilônia sem perder os olhos da promessa de Deus, sem perder os olhos de que há
uma promessa de restauração. Há uma promessa de que Deus resgataria o seu povo. E Jeremias, nesse momento, muito sabiamente, diz que o povo deveria ter equilíbrio para viver o momento presente. Não se esquecer de quem eles eram. Não perder a identidade e preparar a futura geração para viver a promessa da restauração. E também buscar a presença de Deus com todo o coração. Porque mesmo estando na Babilônia, mesmo estando longe do templo, Deus se deixa encontrar quando o povo clamar e invocar de todo o coração. Jeremias 29, 12 e 13 diz o quê? Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E quais são os ensinamentos que nós aprendemos com o profeta Jeremias? Primeira coisa é viver o presente, viver o dia de hoje. Em tempos difíceis, em tempos de exílio, em tempos de dificuldade, é necessário continuar. Nós não podemos parar. Diante das dificuldades, diante dos problemas, nós não podemos parar. Nós não devemos ficar paralisados. E nós também não devemos olhar para trás e só pensar no que ficou atrás. Ah, porque lá atrás era assim. Ah, porque lá atrás era desse jeito. Porque era dessa forma. Ah, porque eu tinha saúde. Ah, porque eu tinha dinheiro. Ah, porque eu tinha condições. Ah, porque eu tinha um emprego melhor. Ah, porque naquela época o meu filho era obediente. Ah, porque quando os meus filhos eram pequenos era mais fácil. O Senhor nos ensina a viver o presente, a viver o dia de hoje, a continuar em movimento, mas com equilíbrio. Sabendo que a situação difícil, o momento difícil, ele é transitório. Ele vai passar. Ele não vai durar para sempre. E neste momento presente, em que o povo estava ali, exilado na Babilônia, longe da sua terra, a orientação é: construa neste lugar. Que o povo não se diminua, mas que se multiplique. Que vocês construam nesse lugar, que vocês vivam o presente, que vocês passem pelo processo que vocês têm que passar na Babilônia. Mas a Babilônia não é o destino final. Babilônia é parte de um processo que está acontecendo. E muitas vezes nós estamos hoje vivendo um processo que nós temos que passar e que muitas vezes é doloroso, que nos tira daquilo que é certo para nós, que nos tira daquilo que nós já conhecemos. O povo foi arrancado da sua terra. O povo foi arrancado do seu lugar, aonde existia o templo, aonde tinha o culto. Eles foram arrancados dali e foram levados para a Babilônia. Mas Babilônia não era o destino final. Por isso era necessário viver o momento presente. Era necessário viver o momento presente. Um outro ponto que nós aprendemos é não perder a identidade. Não se esqueça quem você é. Se mantenha fiel nos tempos difíceis. Se mantenha fiel nos tempos de crise. Porque quando o povo estava lá, eles foram orientados, sim, a construir, a viver o presente, mas eles foram orientados a se lembrarem de quem eles eram. Eles foram orientados a passar para as gerações futuras quem eles eram. E que havia uma promessa de restauração.
nós não podemos nos esquecer de quem nós somos em Cristo. No dia da dificuldade, no dia da adversidade, no dia do problema, nos dias maus, nós não podemos nos esquecer da nossa identidade. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos em Cristo. Não se venda, não se corrompa. Se você está hoje em uma situação difícil, num lugar difícil, num tempo difícil, em que tudo parece colaborar para que você seja igual. Não se venda, não se corrompa, permaneça como cristão, permaneça sabendo quem você é, preservando a sua identidade e sempre se lembrando que a Babilônia não é o fim. Babilônia é parte de um processo, é parte de algo que estava acontecendo com o povo, que era necessário acontecer, que era a permissão de Deus acontecer. Quantas coisas na nossa vida são permissões de Deus? Quantas vezes Deus nos tira do lugar confortável, Deus nos tira da nossa estabilidade, Deus nos tira daquilo que para nós é certo, daquilo que para nós está alinhado. E aí muitas vezes você pensa assim, nossa, parece que eu dei 2 passos para frente e 3 para trás. Mas é o processo que nós estamos vivendo. E muitas vezes o processo ele pode ser doloroso. Muitas vezes o processo ele pode machucar, porque ele vai mexer em coisas que muitas vezes nós temos como certa. Mas nós não podemos perder a nossa identidade. Nós não podemos nos esquecer quem nós somos em Cristo. E outra coisa é manter os olhos na promessa. Não tire os seus olhos da promessa. Se Deus prometeu, Ele mesmo cumprirá. Não tire os seus olhos da promessa, porque se Deus prometeu, Ele cumprirá. Se você hoje se encontra em uma terra estranha, se você hoje se encontra em dificuldade, se você hoje se encontra vivendo na Babilônia, exilado, ativo, distante, não se esqueça de que há uma promessa e que se Deus prometeu, Ele mesmo irá cumprir. 70 anos, o Senhor disse que o povo viveria ali. 70 anos no exílio, 70 anos distante, mas haveria uma promessa de que seria restaurado, de que eles seriam libertos e de que seria reconstruído. Essa promessa é verdadeira. Essa promessa é verdadeira. E nós não podemos tirar os olhos da promessa de Deus para nós. Porque se Deus te prometeu algo, se você tem visão de Deus quanto a algo, creia no Senhor, creia no Deus que te prometeu, creia no Deus que te colocou, creia no Deus que te chamou, creia no Deus da promessa. Creia na promessa do Senhor. Mantenha os seus olhos fixos na promessa de Deus. No momento de dificuldade, no momento da crise, no momento da solidão, no momento em que nós nos sentimos muitas vezes distante da presença do Senhor, tão distantes de alcançar essa promessa, tão distantes de viver isso que o Senhor nos prometeu. É neste momento que eu e você precisamos colocar os nossos olhos na promessa de Deus e saber que se Ele prometeu, Ele cumprirá. Nenhuma promessa do Senhor vai morrer. Se eu desistir, se eu parar, o Senhor vai levantar outro e outro vai cumprir a promessa de Deus, porque a promessa é do Senhor, ela não é minha. Eu posso escolher deixar de fazer parte do cumprimento da promessa do Senhor, porque Deus nos dá livre-arbítrio. Mas eu não quero isso. Muito pelo contrário.
Eu quero manter os meus olhos na promessa do Senhor. Eu quero viver a promessa do Senhor. Eu quero viver a promessa do Senhor. E eu quero ter a certeza de que Babilônia não é o meu destino final. Babilônia é um processo pelo qual eu e você temos que passar. É um processo em que muitas vezes Deus pode estar curando feridas da tua alma. É um processo em que Deus está colocando a tua casa em ordem. É o processo para que você reconstrua o lugar da presença do Senhor. Sobre presença, nós aprendemos também a buscar a presença de Deus. Buscar a presença de Deus. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Buscar a presença de Deus. Buscar Deus de todo o coração, mesmo quando você não entende aquilo que você está vivendo. Quantas situações nós passamos e nós não entendemos o porquê nós estamos vivendo aquilo. E nós nos colocamos querendo respostas. Eu quero uma resposta de Deus, eu quero uma resposta de Deus. Por que eu estou vivendo isso? Por que está acontecendo isso comigo? Por que eu estou nessa situação? Eu preciso de uma resposta. Não busque resposta. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus com todo o seu coração. Coloque todo o seu coração em buscar a presença de Deus. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para os problemas. Não olhe para a situação que você está vivendo. Mas peça a presença de Deus nesta situação. Peça a manifestação da presença de Deus nesta situação. Deus está dizendo para o povo aqui: vocês estão longe do lugar de culto. Vocês estão longe do templo, mas se vocês me clamarem de todo o coração, eu ouvirei. Eu vou ouvir. Eu vou ouvir. E o Senhor está dizendo a mesma coisa para nós hoje. O Senhor está dizendo a mesma coisa para nós hoje. O Senhor está dizendo para nós hoje. E para nós ainda é diferente. Sabe por quê? Porque hoje eu e você temos acesso livre. O acesso livre à presença do Senhor. O véu, ele já foi rasgado. E a presença de Deus, ela pode se manifestar verdadeiramente quando nós colocamos todo o nosso coração voltado para Deus. Quando nós colocamos verdadeiramente o nosso coração voltado a Deus, a presença do Senhor, ela pode se manifestar. Nós temos livre acesso ao Senhor. Nós temos livre acesso a Deus. O véu, ele já foi rasgado. E se existe uma promessa de Deus para a sua vida, se apegue a esta promessa, segure nesta promessa, olhe para ela, confie no Senhor verdadeiramente e busque pela presença do Senhor. Busque pela presença do Senhor. Não fique pensando, por que é que eu estou vivendo essa situação? Não fique pensando, por que é que o momento é tão difícil? Por que é que o momento é de dor? Não fique pensando nada disso. Mas busque a presença do Senhor. Clame pela presença manifesta de Deus. Clame pelo Senhor Deus. Clame pela presença de Deus. Você está em Babilônia. Você está exilado. Você está longe do seu lugar de adoração. Você está se sentindo sozinho. Você está se sentindo solitário nesta guerra. Você está achando que não há como reconstruir uma cidade destruída. Não há como restaurar um casamento. Não há como restaurar o corpo físico de uma enfermidade. Não há como sair de um problema financeiro.
Não há como ter solução deste problema no meu trabalho, porque ali se estabelece realmente Babilônia. E o Senhor diz a você e a mim hoje: se eu te prometi, eu vou cumprir, eu vou fazer. Mantenha os olhos na promessa do Senhor. Clame pela presença do Senhor. Clame pela presença dEle, porque o nosso Deus, o Deus verdadeiro, é Deus de restauração, é Deus de milagre. O nosso Deus é Deus poderoso para fazer. E não importa a situação que você esteja vivendo hoje, não existe nada que Deus não possa mudar. Não existe nada que o Senhor Deus não possa mudar. O povo saiu do exílio. O povo voltou ao seu lugar de culto. E o Senhor nos convida hoje a termos a nossa esperança renovada, a mantermos os olhos na promessa de Deus e saber que os dias difíceis, eles irão passar e Deus irá restaurar a nossa sorte. Os dias difíceis, eles não são eternos. Os dias difíceis são transitórios. Os dias difíceis vão passar. Mas mantenha os seus olhos fixos na promessa de Deus. Busque a presença do Senhor. Não clame por resposta, mas clame pela presença de Deus. Diante da situação difícil, não clame por uma resposta. Clame pela presença de Deus. Clame pela presença de Deus e coloque o seu coração em Deus. Não coloque o seu coração na dificuldade. Não coloque o seu coração no problema. Não entregue o seu coração para a dificuldade. Não deixe que os problemas tomem conta do seu coração a ponto de te impedirem de clamar pela presença do Senhor. Mas entenda que o Senhor está em todos os lugares. O Senhor está em todos os lugares. Mas não são todos os lugares que o Senhor se manifesta. Não são em todos os momentos em que o Senhor se manifesta. Mas se eu e você verdadeiramente clamarmos ao Senhor Jesus, Ele se manifestará. Ele se manifestará. Ele trará vitória para as nossas vidas. Ele nos tirará do cativeiro. Não foi a mão do povo que os tirou do cativeiro. Não foi a mão do povo que os tirou da Babilônia. Não foi. Foi o Senhor Deus. Foi Deus quem concedeu a vitória. E esse mesmo Deus está aqui hoje. E Ele está dizendo a você: não tire os olhos da promessa. Não tire os olhos da promessa. Não tire os olhos daquilo que o Senhor te prometeu. O nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus de poder. O nosso Deus é um Deus que faz. E eu quero hoje encorajar você a crer nesse Deus. E a entregar toda e qualquer situação na mão desse Deus. E a encher o seu coração de esperança. E crer que os dias difíceis vão passar e que Deus irá restaurar a nossa sorte. Amém?